De qualquer sorte, qual seria o conteúdo, próximo por favor, o conteúdo básico desta lei orgânica, assim como das demais leis orgânicas que tratam de temas correlatos à administração pública? O primeiro ponto é precisamente o conteúdo direcionado à organização e ao funcionamento de um setor da administração, a definição da natureza jurídica do órgão e das suas prerrogativas funcionais, tais como de autonomia, custeio, precedência, privilégios, definição de direitos e garantias dos agentes públicos, e aí envolvendo tanto os servidores de carreira quanto os comissionados, a definição de competências e atribuições dos dirigentes e as unidades básicas da estrutura, a definição das proibições e vedações aos agentes públicos e respectivo de regime disciplinar complementando as normas do RJU, os requisitos para provimento de cargos de direção e efetivos, especialmente na medida em que uma lei orgânica deve estar associada à noção de profissionalização e transparência, e a definição das estruturas de carreira e quadros de pessoal, sem, no entanto, adentrar necessariamente nos aspectos remuneratórios que são objeto de legislação própria. O conteúdo obrigatório e os aspectos funcionais da lei orgânica da administração fiscal, da administração tributária ou lei orgânica do fisco, o nome que se queira dar, deverão envolver necessariamente a definição do escopo e da abrangência do conceito de administração tributária e as competências dos seus órgãos, cabendo aqui indagar qual será a participação nesse conceito, ou a sua extensão, em relação, por exemplo, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista o fato de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional executa funções correlatas e complementares à administração tributária na execução da dívida ativa, mas ela mesma é um órgão regido por lei complementar que integra a Advocacia Geral da União. Então, há que se compulsar aí esses fatores para avaliar até onde esta lei ordinária deverá ou não tratar dos temas correlatos à Procuradoria da Fazenda Nacional. As prerrogativas das carreiras e titulares dos cargos de direção da Administração Tributária Federal, os direitos, vantagens, garantias e prerrogativas dos integrantes das carreiras e dos dirigentes, os deveres e vedações e regime disciplinar aplicável aos integrantes das carreiras e dirigentes, mais uma vez repito, complementares às regras gerais da Lei 8.112, e também complementares às normas aplicáveis ao conjunto da administração pública com a regulamentação do dispositivo constitucional que prevê a necessidade de uma lei que disponha sobre os conflitos de interesse. São aquelas situações em que os servidores têm acesso a informações privilegiadas e, portanto, podem estar sujeitos a certas situações e constrangimentos, assim como a certas tentações. Essa lei, esse projeto de lei, que regulamenta o conflito de interesses, acha-se já em tramitação no Congresso Nacional, foi aprovado já na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, mas não houve ainda uma aprovação definitiva por nenhuma das casas, mas uma vez que seja aprovado, como dispositivo que regulamenta a Constituição, ele terá precedência temática e deverá ser considerado quando tratarmos, por exemplo, da questão da quarentena em relação aos auditores da Receita Federal e analistas tributários. As regras para ingresso, desenvolvimento e movimentação no âmbito das carreiras da administração tributária e, finalmente, as regras específicas aplicáveis aos auditores fiscais do trabalho. Esse seria, talvez, assim, o conteúdo obrigatório mínimo de uma lei orgânica para que ela pudesse cumprir os aspectos conceituais de uma lei orgânica. Mas há outros conteúdos que poderão ser objeto dessa lei, embora não obrigatoriamente. Por exemplo, a definição da estrutura e funcionamento de órgãos como correição, órgãos de correição e controle social, e disciplinar, ouvidoria e corregedoria. E eu digo aqui porque trata-se de uma opção, ou seja, a lei pode tratar disso e o legislador é quem vai dizer se realmente esses órgãos precisam existir. A prática tem demonstrado que em instituições que exercem o poder de polícia é absolutamente conveniente que haja estruturas dotadas dessas capacidades de ouvidoria e correição. Mecanismo de prestação de contas e avaliação do desempenho da administração tributária, notadamente após a emenda 42, quando foi introduzido o dispositivo que prevê que a administração tributária deverá prestar contas da sua atuação ao Congresso Nacional, especificamente ao Senado Federal, e os requisitos para escolha, nomeação e condições para o exercício dos mandatos de titulares de cargos de secretário, ouvidor e corregedor. Aqui é um aspecto bastante complexo e problemático até, porque a Receita Federal do Brasil, como uma instituição que participa da formulação da política
tributária, ela dificilmente poderia ter, de fato, como titular alguém detentor de um mandato. Isso porque a figura do mandato ela é indispensável e necessária naqueles casos em que a instituição exerce prerrogativas tais como prerrogativas de regulação, fiscalização, enfim, enforcement da legislação, onde a interferência dita política ou hierárquica pode desviar a administração, o órgão, do bom caminho. Nesse caso, o mandato é uma prerrogativa que se assegura a esses setores para evitar a interferência indevida. Mas no órgão que formula a política, essa interferência não será jamais indevida, mas legítima, porque quem tem a prerrogativa de definir os rumos da política são aqueles que têm a legitimidade político-eleitoral. Então, se o dirigente que exerce a função superior no órgão não se ajusta a esse rumo, a essa definição política, é claro que ele pode e deve ser substituído por alguém que o faça, que esteja afinado com a orientação política. No caso da Receita Federal, portanto, é particularmente sensível, porque a mesma pessoa que tem as responsabilidades de dirigir uma instituição que envolve regulação, fiscalização e enforcement, também é a pessoa que participa ativamente da formulação da política tributária. Então esse é um ponto bastante sensível e que tenho certeza vai absorver muitos dos debates a respeito dessa matéria, né? Finalmente, a questão das atribuições dos cargos e carreiras no âmbito da Auditoria da Receita Federal do Brasil. Esta é uma matéria que pode, mas não necessariamente deve ser objeto de tratamento. Será uma questão que vai depender de um juízo de conveniência e oportunidade, uma vez que, a rigor, as carreiras já estão definidas e criadas em relação às suas atribuições. Já houve uma dura negociação quando da aprovação da Lei 11.457, que ao alterar a Lei 10.593, estabeleceu que naquele momento era o acordo possível em relação às definições de atribuições de cada cargo no âmbito da carreira. Reabrir essa discussão certamente demandará um volume de energia considerável e um espaço de discussão que possivelmente contribuirá para um retardamento até desse debate, não só no âmbito do próprio governo, como no âmbito do Congresso Nacional. Portanto, é uma questão que também terá que ser muito bem pensada, tendo em vista as vantagens e desvantagens de se fazer essa discussão no contexto da lei orgânica. Um último aspecto que pode ser objeto da lei orgânica, e ao meu ver deveria, em função da oportunidade, é a regulamentação da possibilidade introduzida pela nova redação dada ao artigo 167º da Constituição, que passou a permitir a vinculação de receitas de impostos para a realização de atividades da administração tributária. Essa exceção conferida pela emenda 42, né, afastou um óbice constitucional, na medida em que o resultado da atuação do fisco jamais poderia ser vinculado dos impostos arrecadados em função do exercício dessa atividade às necessidades da própria administração tributária. Com essa previsão, passou-se a permitir e assim se daria melhores condições para o exercício das funções da instituição, né, sem que haja esse mesmo tipo de problema.